Olá, meu querido jovem, seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético. Eu me chamo Gabriel Pinheiro e nesse momento nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina. A lição de número 7 que vem com o seguinte tema: Jesus e o Islamismo. Eu quero ler para vocês um texto que é essencial para a fé cristã e também para a fé judaica, que diz o seguinte: Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. O que deve estar no coração do ser humano é a consciência de que você adora o único Deus verdadeiro. E há três religiões que têm a seguinte proposta: que existe um único Deus acima dos outros deuses. Na realidade, só crer na existência de um único Deus e os demais não passam de mentiras ou falsidades acerca do Deus verdadeiro. Estamos falando do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Estas religiões, elas têm a seguinte ideia de que existe um único Deus verdadeiro. Mas o nosso foco é tentar encontrar aqui alguma semelhança ou alguma diferença entre Jesus e o islamismo. Talvez você me pergunte, Gabriel, por que a lição não está trazendo o cristianismo e o islamismo, mas está trazendo a pessoa de Jesus? Primeiro, o cristianismo é mais do que uma religião, é um estilo de vida. Ou seja, Jesus é o meu parâmetro pelo qual eu desejo viver e imitar. Então é por isso que a lição ela contrasta entre Jesus e algumas religiões. Quando você vai para a lição de domingo, a lição de domingo vem com o seguinte tema: quem é Deus? Quando você vai para o islamismo, é interessante que esta religião ela surge no ano 570 depois de Cristo em Meca. E ela começa por meio de um homem chamado Maomé. Diz a tradição ali do Islã que a partir dos seus 40 anos de idade, ele teve uma revelação de um anjo chamado Gabriel. E ele teve o seu ministério durante 23 anos. Durou o seu ministério, onde ele recebeu algumas revelações que mais tarde resultaram no livro Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Ou seja, a proposta dos muçulmanos é dar à humanidade um livro que substitua a Bíblia. Para os muçulmanos, a Bíblia tem a sua importância, mas ela não é a palavra de Deus. O que importa para a humanidade hoje é o Alcorão e não a Bíblia Sagrada. E o que este livro promove? É que precisa haver um conhecimento acerca do Deus verdadeiro, do único Deus, e que a sociedade precisa de uma mudança. E a partir destas duas visões propostas pelo livro do Alcorão, pelo livro sagrado deles, é que nós vamos encontrar a diferença entre o islamismo e o próprio cristianismo. Então, tendo em mente que o Alcorão promove a ideia: quem é Deus, que este Deus ele é único, e também que a sociedade precisa de uma mudança. Partindo da proposta da lição de domingo, quem é Deus, os muçulmanos vão chamá-lo de Alá, o Deus verdadeiro. Para os muçulmanos, Jesus não é Deus, mas ele é um profeta que veio com o intuito de revelar a Deus. Aqui está a diferença, a primeira diferença
entre o cristianismo e o islamismo é que o cristianismo crê na Trindade e crê que esta Trindade, que é o único Deus que subsiste em três pessoas coiguais, coeternas, esta Trindade, a segunda pessoa da divindade, veio a essa terra para morrer no lugar do ser humano. Enquanto nós cremos que Jesus é Deus por meio de certas passagens do Novo Testamento, aonde Jesus ele revoga para si o título de Deus, e também Jesus ele é adorado em alguns momentos, então o cristianismo chega à conclusão de que Jesus é Deus, diferente dos muçulmanos. Os muçulmanos acreditam que Jesus ele é um dos maiores profetas que já pisaram nessa terra, e eles acreditam que seu nascimento milagroso por Maria, e reconhecem alguns dos seus milagres. A diferença é que eles não creem que Jesus é Deus. Então aqui está a diferença. Nós que somos cristãos, nós cremos que Jesus ele é Deus, e os muçulmanos creem que Jesus é apenas um profeta. Quando nós vamos para a parte de segunda-feira acerca do Deus único, aonde os muçulmanos não têm essa concepção de trindade, por outro lado, nós reconhecemos que existe uma trindade por trás de todas as coisas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguns, tanto islâmicos ou judeus, que tentam defender ali a existência de um único Deus como uma única pessoa, não em três pessoas, muitos utilizam o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, né, que no hebraico quer dizer Shema Israel, Yaver Eloheinu, Yaver Erra. Ou seja, Shema é escute, Yavé, que é o nome pessoal de Deus, ou Yahé, ou Hashem, porque nós não sabemos a pronúncia do nome. Eloheinu, nosso Deus, e Eloheinu, no hebraico, ele é um termo plural de Elohim. Yavé errar. Errar nada mais é do que um composto de uma ou mais pessoas. Como que nós podemos chegar a essa conclusão? Porque este termo errar aparece lá em Gênesis capítulo 2, que diz que o homem e a mulher são um, ou uma só carne. A palavra uma, ou dependendo da sua tradução, é a palavra hebraica errar. São duas pessoas que têm o mesmo propósito, logo se tornam apenas um. Então, nós que somos cristãos, cremos na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ellen White corrobora no livro Desejado de Todas as Nações, na página 423. Ela vai dizer que em Cristo a vida original não emprestada, não derivada, ou seja, ele é o próprio Deus. Outro ponto que precisamos destacar é que a religião muçulmana, eles buscam uma ética e uma moral elevada. Ou seja, a visão deles de sociedade é que a sociedade precisa mudar. Mas por onde vem essa mudança? Para os muçulmanos, é algo que vem da própria pessoa. Para o cristianismo, é algo que vem do próprio Deus, é algo externo para o interno. É Deus que intervém na natureza humana, é Ele que muda o coração humano, claro, se a pessoa deseja passar por essa experiência. Para os muçulmanos, eles só irão conquistar a salvação por meio das obras. Para o cristianismo, se for por meio das obras, é por meio das obras de Cristo, é por meio do sacrifício de Jesus que a humanidade poderá ser salva. Você quer ser salvo, meu querido? Você quer ser salvo, minha querida? Não é por meio de obras, mas sim unicamente e exclusivamente por meio da fé naquele que morreu na cruz do Calvário.
Entregue a tua vida ao Senhor e você receberá agora a salvação eterna. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que possamos nos agarrar na salvação que há em Cristo Jesus. Perdoa-nos, nos purifique, ó Pai, por meio do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina. Só aproveitando que a próxima semana eu não irei gravar a lição. Por quê? Porque eu estarei voltando do retiro. Eu estarei em Portel pregando a palavra do Senhor. Portanto, como que lá não tem sinal, então eu não vou gravar nada, tá bom? E aí eu espero vocês, sem ser nessa semana, na outra semana, para refletirmos um pouco acerca da palavra de Deus. E o tema geral da lição, apologética, a verdade em tempos de dúvida.